não tinha nenhum outro tipo de judeu considerado de uma estirpe pior do que o publicano. Ele era menosprezado pelos judeus, ele era odiado por muitos judeus, ele era considerado alguém ímpio, alguém que não temia Deus, que não amava Deus, ou seja, todos os tipos de adjetivos negativos eram dados aos publicanos. Mas na história de Zaqueu há um detalhe interessante. Jesus traz salvação a Zaqueu. E o texto que fala de Zaqueu termina no versículo 10, dizendo algo bastante interessante. Ele diz assim, Jesus dizendo, ao final da história, ao final da passagem contada por Lucas, sobre a conversão de Zaqueu, Jesus diz assim, pois o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que estava perdido. Jesus diz, pois o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que estava perdido. E eu gostaria de que nós pudéssemos meditar um pouco nessa passagem, meditar um pouco nessas palavras. O primeiro detalhe que eu quero chamar a sua atenção aqui é que, mesmo sendo palavras de Jesus, nós não podemos considerá-las superiores à palavra de qualquer outro autor bíblico, já que nós estamos falando de uma palavra de Deus que é inspirada. Em última análise, toda a palavra das Escrituras é palavra de Deus. É claro que essas palavras saíram dos lábios de Jesus, é claro que essas palavras têm um ensino profundo e poderoso embutido aqui, mas isso não faz dessas palavras superiores ou melhores do que outras palavras. A gente precisa compreender isso, porque isso é um dos pontos que tem levado muitas pessoas a questionarem a inspiração das Escrituras. Quando nós falamos de sola Escritura, ou somente as Escrituras, nós não podemos esquecer que há um outro aspecto que é a tota Escritura, ou seja, é toda a Escritura. Não é somente a Escritura, mas também toda a Escritura, toda ela é inspirada. Então, mesmo sendo palavras de Jesus, elas são palavra de Deus como todo o restante das Escrituras. É só um parêntese que eu achei interessante a gente falar, porque nós temos visto muitas pessoas, inclusive hoje muitas Bíblias, trazem as palavras de Jesus em vermelho. Né? E apesar de ser interessante para você poder identificar os diálogos e as interações de Jesus, essas palavras em vermelho não podem ser mais valiosas do que as palavras que não estão em vermelho. Então, é um ponto importante aí. Mas sobre o texto, irmãos, como eu disse, é a passagem de Zaqueu, é a passagem de um publicano, de um cobrador de impostos, que é salvo, que é resgatado, que é trazido à vida. Jesus fala no versículo 9 que houve salvação nessa casa, que esse homem, ou seja, Zaqueu, também é filho de Abraão. Os publicanos não eram considerados judeus legítimos, eles eram considerados uma falsificação judaica ou uma impiedade judaica. Mas Jesus, quando diz, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido, ele traz uma mensagem muito poderosa para nós no dia de hoje, o dia que nós olhamos para o Natal, para o nascimento de Jesus. Em primeiro lugar, quando Jesus está usando aqui a expressão Filho do Homem, ele está usando uma expressão que é messiânica, uma expressão que faz parte de toda a expectativa que o povo judeu tinha. A parte de toda a força teológica que essa expressão tem, ela tem acima de tudo uma esperança embutida nela. Havia uma esperança do povo judeu de que a salvação viria. Havia uma promessa de que a salvação viria. Havia uma certeza do povo de que Deus não os deixaria sem salvação, de que Deus não abandonaria seu povo, de que Deus não abandonaria sua criação. E quando ele diz o Filho do Homem veio,
Ele está dizendo, olha, essa promessa se cumpre, essa promessa se cumpriu, a expectativa que havia, a certeza que havia, a esperança que havia, ela se cumpre no Filho do Homem, ela se cumpre em Jesus Cristo. E sabe, irmãos, uma das grandes forças de nós olharmos para uma profecia cumprida, para uma promessa cumprida, é nós sermos renovados em nossa esperança para aquelas promessas que ainda estão por vir. Você pode perceber que não é de hoje o fato de que as pessoas zombam da vinda de Jesus. Há passagens bíblicas onde isso é questionado, onde se tem essa esperança, onde se tem essa zombaria, na verdade, da esperança que o povo tinha de que Jesus voltaria. E essa promessa que nós temos, a promessa que Deus cumpre em Jesus Cristo, é um renovo para a nossa própria esperança, de que cada promessa que Ele fez se cumprirá, porque Deus é zeloso em cumprir Sua palavra. Então, Jesus, a vinda de Jesus é uma promessa cumprida, mas existem promessas por se cumprir ainda. A promessa, por exemplo, de que nós todos seremos reunidos ao Senhor e com Ele viveremos para toda a eternidade. E como eu disse, não é de hoje a zombaria de que essa promessa não vai se cumprir. Já era presente na época dos apóstolos a zombaria de que pessoas diziam, ele não disse que voltaria, ele não disse que viria, onde está a vinda do Senhor, onde está o Senhor que viria? Mas, assim como essa promessa se cumpriu, nós podemos ter a certeza de que as outras promessas também se cumprirão. Assim como Deus foi zeloso em cumprir a sua promessa de que enviaria o seu Filho, enviaria a salvação a Israel, Deus será zeloso em enviar novamente o seu Filho. Aquele que foi o Cordeiro de Deus virá como leão da tribo de Judá. Aquele que se entregou silenciosamente, mansamente, para morrer em nosso lugar, é aquele que voltará em poder e glória para reinar sobre toda a terra. Sobre toda a terra. Ele virá em poder e glória para governar sobre todas as coisas. Nós podemos ter essa certeza, irmãos. Ele veio cumprindo a promessa de Deus e Ele virá cumprindo a promessa de Deus. Por isso, nós não podemos nos mover pelo que os nossos olhos veem, pelo que as circunstâncias apontam. Nós vemos a cada dia um mundo mais com os efeitos da queda mais evidentes. Nós vemos um mundo cada vez mais mau, um mundo cada vez mais triste, mais angustiante. Nós vemos, como a própria palavra declarou, né, que o amor tem se esfriado. Quando se fala de amor, hoje em dia, se fala de um amor que é completamente diferente do amor bíblico. É um amor muito mais permissividade do que um amor que realmente se importa. E quando nós olhamos para o mundo, nós ficamos desesperançosos com relação ao Deus que governa sobre tudo. Desesperançosos com relação a como será o futuro de todos nós. Nós já encontramos muitos casais hoje em dia preocupados em terem filhos por conta exatamente da sociedade em que nós vivemos, de como é que nós vamos colocar numa sociedade como essa uma criança e uma pessoa para se desenvolver. É claro que esse olhar todas as sociedades sempre tiveram. O mundo nunca foi bom, o mundo nunca foi agradável. Desde a queda, não há nenhum momento em que o mundo seja visto como algo maravilhoso. Nunca foi, nunca será. E como as palavras que a própria Escritura nos ensinam, a tendência é que haja uma decadência, inclusive da igreja, ao longo da história. E quanto mais próximo nós estivermos da conclusão de tudo isso, mais evidente será essa decadência, evidente será toda essa questão que nós temos visto e acompanhado dia a dia. Mas, qual é a nossa esperança, irmãos? A nossa esperança é que nunca existiu uma promessa de Deus que não tenha se cumprido.
A nossa esperança é que Deus nunca abandonou o seu povo. Quando isso aqui acontece, quando o Filho do Homem vem, ele não vem fora do contexto histórico. Ele vem quando a plenitude do tempo acontece. Agora, olha que interessante, quando você olha para a história de Israel, perceba que em raríssimos momentos o povo de Israel se voltou plenamente a Deus. Na maior parte do tempo, a luta do povo de Israel é como a nossa luta, contra o pecado que habita em nós. Quantas vezes o povo, como povo, se desviou dos caminhos do Senhor? Quantas foram as vezes que Deus precisou levantar profetas? Quando você olha para os profetas do Antigo Testamento, é claro que alguns deles profetizaram sobre as promessas que se cumpririam, mas muitos deles foram chamados para exortarem ao povo no momento em que o povo vivia. Você olha para Jeremias, por exemplo, Jeremias luta contra o seu chamado, por quê? Porque ele não via resultado na sua palavra, ele profetizava conforme o Senhor ordenava, e ele não enxergava o povo arrependido. Ele não enxergava que as suas palavras tocavam o coração das pessoas, ao ponto dele brigar com o seu chamado e dizer para o Senhor: Senhor, me esquece que o Senhor me chamou, esquece que eu tenho uma palavra do Senhor para esse povo. Não há sentido, porque o povo não se volta para o Senhor. Nós temos o povo sendo atacado inúmeras vezes, e muitas dessas vezes o próprio Deus diz: olha, esse povo que ataca vocês é o povo que está me servindo para disciplinar vocês. O povo é levado para o cativeiro da Babilônia, o povo é levado para o cativeiro da Síria. Então o reino do norte, o reino do sul são levados para os seus cativeiros. Nós encontramos muitos outros reis que atacam Israel, reis que fazem mal ao povo de Israel. Nós encontramos, por exemplo, nos livros de Neemias, nos livros de Esdras, a necessidade de se reconstruir tanto a cidade de Israel, quanto o templo, quanto a cidade de Jerusalém, quanto o templo de Jerusalém, porque haviam sido destruídos. Olha quantas vezes Deus precisou disciplinar seu povo. E todo esse mal que acontece sobre o povo acontece por uma única razão: o povo havia se desviado dos caminhos do Senhor. Só que mesmo diante de tudo isso, que certamente teria feito qualquer um de nós desistir desse projeto, o Filho do Homem veio. Apesar do povo, Deus é zeloso por suas promessas. Apesar da incapacidade do povo. Porque, queridos, veja só, há uma grande diferença entre um povo ímpio e o povo de Deus que peca. O povo ímpio peca porque essa é sua natureza. O povo ímpio peca porque isso lhe é normal. O povo de Deus peca quando falha em ser guiado pelo Espírito Santo, em ouvir o Espírito Santo, em obedecer a palavra de Deus, mas não há prazer no coração do povo de Deus pelo pecado. Não há. Há angústia no coração do povo de Deus pelo seu pecado. É pecado da mesma forma, mas o povo de Deus não se alegra no pecado, não vive feliz com o pecado que o envolve. E o resultado disso é que o povo de Deus é disciplinado quando o povo de Deus peca. Ao ponto que o ímpio é encorajado, como diz Paulo aos Romanos, Deus os entregou a uma disposição para pecar, para cometer o que é abominável aos olhos do Senhor. Mas o povo de Deus não. Apesar do povo de Deus pecar, como povo de Deus, Deus nunca abandonou seu povo. Apesar da incapacidade de obedecer, apesar da incapacidade de serem santos como Deus é santo, apesar da incapacidade que esse povo teve e tem até hoje, de honrar a Deus com todas as suas atitudes, com todos os seus atos, apesar de tudo isso,
Deus nunca abandonou seu povo. Porque Deus não fez uma aliança com o seu povo que fosse uma aliança condicional. Ao contrário, Deus jurou por si mesmo. A condição da aliança que Deus fez com o seu povo é a si mesmo. É que Ele mesmo sustentaria essa aliança. Mesmo quando o povo não pudesse sustentá-la. Mesmo quando o povo não pudesse honrá-la. Mesmo quando o povo não conseguisse honrar a Deus com a obediência, Deus sustentaria essa aliança. É claro que o povo é disciplinado, é claro que há o sofrimento, é claro que Deus traz seu povo ao arrependimento, conduz seu povo ao arrependimento, mas a grande verdade, irmãos, é que o Natal para nós é a lembrança de que Deus não abandona seu povo. Por muito menos nós teríamos abandonado esse povo. Por muito menos. Por muito menos nós já abandonamos pessoas. Por muito menos nós já fomos abandonados. E Deus suportou esse povo durante toda a sua história, até que Jesus viesse. E essa é a lembrança que deve estar em nosso coração, irmãos. Não há alegria para nós no pecado. Não há nenhum mérito em vivermos uma vida de pecado. Mas há no nosso coração a certeza que mesmo nos dias em que nós não conseguimos honrar a aliança de Deus, ou seja, todos os dias, mesmo nesses dias, Deus permanecerá sendo o nosso Deus. Por isso que o nosso olhar das promessas vindouras não está no fato de que nós conseguimos, ou nós adiantamos, ou que nós cumprimos algum quesito ou requisito para que Deus então cumpra a sua promessa. Não, Ele cumprirá a sua promessa, porque Ele é zeloso por elas. Deus cumprirá a promessa de que Jesus virá uma outra vez, virá buscar seu povo e viverá com o seu povo para todo sempre, porque Ele fez essa promessa baseado em si mesmo. O que é necessário para que essa promessa se cumpra é que o próprio Deus a cumpra. Não há em nós absolutamente nada que faça com que essas promessas sejam cumpridas. Porque Ele nos deu Jesus, o Espírito Santo nos regenerou, nos sustenta até hoje, e Deus é quem nos manterá até o fim para que essas promessas sejam cumpridas. Por favor, querido, de forma nenhuma entenda isso como uma liberdade para viver uma vida de qualquer maneira. Não, ao contrário, entenda isso como uma responsabilidade muito maior, porque nós somos incapazes de cumprir essa promessa. E por conta disso, a nossa responsabilidade é depender cada dia mais do Espírito Santo e nos submeter a cada dia mais ao Espírito Santo e buscar cada dia mais o Espírito Santo para que a nossa vida minimamente honre aquele que nos sustenta todos os dias. Não é uma liberdade para pecar, ao contrário, é uma responsabilidade de honrar aquele que nos ama, mesmo nos nossos piores dias. E o texto diz, então, que o Filho do Homem veio. E ele continua dizendo qual é o propósito. Ele veio buscar e salvar o que estava perdido. É interessante que Jesus usa esse tipo de analogia algumas vezes. Ele, por exemplo, diz em outro momento que os doentes é que precisam de médico e não os sãos. Ele meio que está deixando claro aqui que ele vem buscar aqueles que estão perdidos, ou seja, qualquer ser humano está nessa condição. Mas nem todo ser humano entende que está nessa condição. Na verdade, naturalmente, nenhum ser humano entende que está nessa situação. Apenas aqueles que foram regenerados e que agora conseguem enxergar o reino de Deus e enxergar as suas próprias mazelas e misérias, seu próprio pecado. Mas olha que interessante, Jesus veio para buscar e salvar o que estava perdido. Jesus veio
para resgatar os que não poderiam ser resgatados de outra forma. Jesus veio para salvar aqueles que nunca mereceriam ou merecerão a salvação. Jesus veio para que Ele mesmo pudesse dar vida aos que estavam mortos em seus pecados e delitos. Olha que interessante isso, irmãos. Jesus não veio para nenhum tipo de parceria. Jesus não veio para nenhum tipo de sinergia, que é a soma das energias, né? Como se nós e eles juntos produzíssemos essa salvação. Não. Jesus veio para salvar, para buscar o que estava perdido. Ele veio para realizar a sua obra de salvação, em nosso favor. O Natal é essa lembrança, irmãos. Jesus nasceu porque de outra forma nenhum de nós teria acesso ao Senhor. Jesus nasceu porque de outra forma nenhum de nós encontraria salvação. Jesus nasceu porque sem que esse nascimento acontecesse, claro que o nascimento é o ponto de partida de toda uma obra terrena que ele vai realizar, mas sem essa obra terrena, sem esse nascimento, nenhum de nós poderia ter esperança de salvação. Mas ele veio para buscar e salvar o que estava perdido. E o que estava perdido? Você só perde alguma coisa que você tem. Você só perde alguma coisa que lhe pertence. Quem que Jesus veio buscar e salvar? Aqueles que o Pai escolheu antes da fundação do mundo para serem sua família. Jesus veio buscar e salvar aqueles que o pecado havia levado à perdição. Aqueles que estavam perdidos por causa do seu pecado, por causa da sua morte espiritual. Jesus veio buscar e salvar aqueles que pertenciam ao Pai desde antes da fundação do mundo. Olha que maravilhosa história. Jesus veio buscar aqueles que pertenciam ao Pai, mas que por conta do pecado haviam se desviado como ovelhas sem pastor. E a quantidade de analogias é infinita sobre isso. Nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos. Como diz o próprio profeta Isaías, nossos pecados fizeram separação entre nós e o nosso Deus. Nós vivíamos à parte de Deus, separados de Deus, mas Ele veio nos buscar. O nascimento de Jesus é o ponto crucial para que se desenvolvesse toda a obra terrena de salvação e que nós, os que estávamos perdidos, pudéssemos ser encontrados. Que coisa interessante, né? Que beleza que há nessa história. A história de um Deus que abre mão da sua glória, que vem, que vai nascer numa manjedoura, e todo esse nascimento já demonstra a incapacidade humana de receber o seu rei. E nascendo numa manjedoura, vivendo uma vida nômade no início da sua história, tendo que fugir para o Egito, tendo que ter toda uma direção de Deus para que não fosse encontrado. Esse Deus que encarnou vem para buscar e salvar o que havia perdido. Tudo isso Ele fez para nos oferecer irrepreensíveis ao Pai. Que coisa incrível, irmãos. Sabe por que essa história é loucura? Porque ninguém faria isso por nós. Nem nós mesmos faríamos isso por nós. A gente não consegue cuidar da nossa alimentação, irmãos. A gente não consegue cuidar da nossa saúde, a gente não consegue cuidar de nada nós. Quanto mais da nossa salvação. Por isso que eu me espanto quando alguém diz que ele tem que cuidar da sua própria salvação. Meu irmão, a gente não consegue cuidar de nada. A gente fica doente porque a gente não sabe cuidar da nossa saúde. E a gente quer cuidar da nossa salvação. O Senhor, ao Senhor, pertence a salvação. E Ele graciosamente concedeu essa salvação a cada um dos seus filhos. Louvado seja Deus por isso. Sabe, queridos, o Filho do Homem veio
para buscar e salvar o que se havia perdido. A história de Zaqueu é, em certa medida, a nossa história. É a história de alguém que foi alcançado por Jesus, que foi conduzido ao arrependimento, que teve consciência de que os seus bens não eram mais valiosos do que a própria presença de Jesus, e que se alegrou em receber a salvação. Portanto, irmãos, o dia do Natal é muito mais do que a celebração do nascimento de Jesus, ainda que a data determine isso. Para nós, é a celebração da nossa gratidão, da nossa alegria, porque nós sabemos que nesse dia está sendo lembrado o momento em que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ele veio nos buscar. E ainda que você não seja o centro do coração de Jesus, ainda que você não seja a coisa mais especial desse mundo, porque na verdade o que Jesus fez foi obedecer ao Pai, Ele nos trouxe grande salvação, impossível salvação de outra forma, que isso pudesse alcançar de outra forma. E queridos, esse é um dia para que nós nos alegremos, porque o Deus fiel enviou seu Filho para que nós tivéssemos vida. E a gente precisa sair daqui hoje, mais do que alegre com esse dia. A gente precisa sair daqui com as nossas esperanças renovadas. Ele irá cumprir todas as promessas que ainda restam para serem cumpridas. Um dia, irmãos, nós estaremos face a face com o nosso Deus. Não por nossos próprios méritos, mas louvando o Cordeiro Santo de Deus, que nos deu esse acesso, que nos deu essa vida, que nos restaurou para esse relacionamento vivo e eterno com o nosso Deus. Um dia, num culto como esse, no céu, todos nós cantaremos. É claro que o inário lá vai ser o presbiteriano, não tenha dúvida. Então é bom você já gravar essas aí, porque se você gravar outras músicas, não vão ter lá, tá? Lá vai ser um novo cântico que vai ser cantado. Então é bom você decorar essas letras. Mas você já imaginou todos nós um dia juntos louvando a Deus? Parece uma coisa, como é que vai ser isso? Não sei. E a nossa a mente é ainda mais enganada pela quantidade de filmes e de romances que nós temos sobre isso e que nos dão aquela ideia, né, de todo mundo nas nuvens lá, todo mundo bonitinho, né? Não sei como vai ser. E eu acho que a ausência de detalhes é exatamente para a gente lembrar de uma coisa. Nada disso vai ser importante, porque todos nós estaremos diante do Deus que nos salvou, louvando o Cordeiro Santo de Deus, louvando ao Espírito Santo que nos regenerou e que nos sustentou por todos esses dias, louvando a Deus por toda a eternidade. Isso vai se cumprir, irmãos? Claro que vai. Porque Deus já nos provou que Ele é zeloso com suas promessas. E todos nós podemos esperar que um dia estaremos junto com Ele para toda a eternidade. Essa precisa ser nossa maior esperança, irmãos. É claro que nós devemos ter esperanças terrenas, é claro. Não há nenhum problema em ter essas esperanças terrenas. Esperança de família, esperança de profissionais, esperanças ministeriais. Nada disso é ruim. Mas nenhuma dessas esperanças pode ser maior do que a esperança que nós temos de que um dia estaremos junto com o Senhor. Por isso que o nosso maior cântico é Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Vamos orar? Pai, nós te louvamos por tua graça, bondade e misericórdia. Nós te louvamos porque o teu amor infindável nos alcançou. Te louvamos, Deus, porque o Senhor tem sustentado a cada um de nós. O Senhor tem nos dado muito mais do que nós merecemos. E nós não temos sido gratos o suficiente. Mas um dia como o de hoje, Deus, nos lembra que o Senhor veio para que nós tivéssemos vida em abundância. O Senhor veio para buscar, para salvar,
o que se havia perdido. O Senhor veio, Pai, para que nós pudéssemos viver, pois de outra forma nunca teríamos acesso ao nosso Pai. Muito obrigado, Senhor, por tão grande amor, por tão grande sacrifício, por tão grande obediência. E por conta dessas coisas é que nós estamos aqui numa manhã como essa. E nós louvamos a Ti. Louvamos ao Senhor, o nosso Deus. Louvamos ao Cordeiro Santo de Deus, ao Espírito Santo de Deus. Louvamos ao nosso Deus grande e poderoso, que nos salvou, que enviou o seu Filho amado e que nos sustenta todos os dias para a glória do seu próprio nome. Muito obrigado, Deus, por Tua graça, bondade e misericórdia. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Glória a Deus.